Minha gente, a crise no bolsonarismo virou novela com capítulo especial em horário nobre. Michele Bolsonaro atacou Flávio, expôs briga interna no PL, a Globo News falou em fanatismo religioso, rachadinha, Queiroz e até golpe fora de campo. E agora a pergunta é: Michele está defendendo a família ou disputando o trono da extrema-direita? Pouco antes de o Brasil entrar em campo contra a Escócia, um gol contra foi feito fora dos campos da Copa. E a atacante da vez? Michele Bolsonaro. Em 27 minutos, ela rivalizou com o enteado Flávio, não poupou verbo para tentar colar nele a marca de político não confiável e de homem que maltrata ou que apunhala uma mulher da própria família. Eu acho que hoje ela é o maior nome, um discurso perigosíssimo, é um discurso de fanatismo religioso, porque ela defende o fim do Estado laico. Isso é mais nocivo do que, ou tão nocivo quanto, o golpe que o marido dela quis dar. Porque o golpe é o desprezo pela Constituição. O dela é o desprezo pela Constituição para colocar um líder religioso acima de tudo para impor a fé que é dela. Isso é perigosíssimo. O discurso da Michele é mais perigoso para a democracia do que a do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro juntos, porque é uma teocracia. Oi? Você esqueceu o Eduardo. Eduardo Bolsonaro, é. Um discurso perigoso porque ela tem um grande elo com Flávio Bolsonaro, chamado Queiroz. Queiroz organizava a rachadinha, portanto, o roubo no gabinete do Flávio Bolsonaro, e a cheques depositado do Queiroz, da rachadinha do Flávio, para Michele Bolsonaro. Até hoje ela não explicou. Então esse discurso de pureza é mais um perigo que eu vejo no discurso da Michele. E o que está nítido, ela usou o exemplo do Ceará, mas o que está nítido é a disputa, porque ela tem, como ela mesma disse no vídeo, ela montou os 27 diretórios do PL Mulher, ela tem suas candidatas e está enfrentando dificuldades de emplacá-las por conta dos acordos regionais do Flávio para sustentar sua candidatura nesses palanques. E aí ela está sendo requisitada porque são os dois públicos que o Flávio está enfrentando dificuldade, evangélicos e mulheres. Muito carreado. Ela sabia a porrada que ela estava dando, né? Muito carreado por esse desgaste do filme e do financiamento do Master. Então, ela está sendo requisitada a entrar para reverter esse desgaste e não está ganhando nada em troca porque está perdendo todos os palanques. Isso é feminismo. E o feminismo é fruto do marxismo. Só faltou ele chamar a Michele de comunista. Mas falou pra mim. Só faltou isso. Falou pra mim. Porque falou? Hoje cedo eu falei, não falou como comunista, mas hoje cedo eu falei com o Paulo Figueiredo e aí ele disse: isso é coisa de Michele à esquerda. Então como eles já tentam desmanchar. Isso, assim, você perguntou o que vai acontecer, quer dizer, tem um salve ali, né? Para parte mais radical dessa direita ter como atacá-la, né? Feminista, portanto comunista, portanto esquerdista, portanto não está na direita. Mas esse feminismo contraria declarações que ela já deu. Claro! A posição Por isso é que eu estou mulher. dizendo que tem nisso tudo, tem nessa espuma toda e nessa confusão toda, algo de diferente surgindo. Tem algo de diferente aí. O que é? O discurso feminista na boca de uma exemplar da extrema-direita. E óbvio que nessa tentativa de criar candidaturas de mulheres competitivas, ela começou a bater de frente com os filhos, né? Já começou lá com a Carol de Tone em Santa Catarina e a candidatura do Carlos. O Ceará, que ela expõe no vídeo de uma maneira muito didática, né? Porque ela consegue juntar tudo que o Ciro falou da família, é uma forma de dizer, eles estão sendo pragmáticos, mas não estão no ideário conservador. E eu fiquei pensando aqui, quer dizer, tem aquele velho clichê, não existe vácuo na política, né? O Flávio Bolsonaro, ele é fraco, ele não vai ser um líder, ele não vai levar esse segmento político, não vai ficar na mão dele. Ele tem se mostrado fraco, cada dia mais fraco. As reações dele são patéticas quando confrontados, como foi confrontado com o dinheiro do Vorcaro para fazer o filme, que ele deu aquele risinho. Ontem, quando ele viu o vídeo da Michele, ele falou: ninguém vai me perturbar no jogo do Brasil. Duvido que ele tenha visto os gols do Vini Júnior. Não viu porque foi uma crise tremenda. Então, o que está surgindo? Quer dizer, Tarcísio foi fraco. Tarcísio que
que ia ser, foi fraco. O Ratinho foi fraco, também não quis abrir mão ali para o poder da família. E eu acho que eles estão começando a perceber a fraqueza do Flávio, que o Flávio não vai ser o herdeiro desse Mas você acha desse que pra espólio. agora? Mas o que eu ouvi da Michelle, tudo pela boca de homens, eu vi o machismo batendo no teto. Eu ouvi coisas terríveis Incrível, né? sobre Michelle Bolsonaro. E é uma coisa impressionante, impressionante. Para citar algumas publicáveis, tá? Publicáveis. Porque todo mundo começava assim, não absurdo, isso não se faz, não se lava roupa fora de casa, ela tá prejudicando o próprio marido, porque se o Flávio não for eleito, o marido não sai da prisão, não sai da condição de preso, não descondena. Então, no fim das contas, ela tá mirando no Flávio e acertando no próprio marido. Ela não... E aí começou. Ela não cuida do marido, ela não tá nem aí pro ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é a madrasta do conto de fadas, né, que não era madrasta, que se convertia numa bruxa. Ela... e uma coisa muito, muito interessante que eu já tinha visto nas redes sociais e que não tinha visto na boca de nenhuma autoridade política. Michelle Firmo. Sim. Isso, Ela chega a denunciar no vídeo. Isso. Ela diz, esse grupo dos Estados Unidos, eles tiraram meu sobrenome, eles não usam Bolsonaro, eles usam meu sobrenome de solteira. Otávio, eu tô ainda com freio de mão puxado na minha avaliação em relação a Michelle pela lebre que a Ana Flor levantou. Porque se o Flávio perde a eleição, ele vai culpar a Michelle. Quando alguém perde a eleição, se procura culpados. Se ele perder a eleição, ele vai culpar a Michelle, ele não pode culpar quem vazou o Dark Horse para imprensa, e não acho que vai culpar o Eduardo, mas vai ter uma DR ali, eu arriscaria dizer. Então vai ter que ter alguém para ser cristianizado. E se o Bolsonaro não apoiar? Bolsonaro, vamos aqui imaginar dois cenários. O Bolsonaro continua preso e está fora do jogo, mas vai mandando aqui e ali, né? Aquela grande figura oculta. Se ela matar a chance de eleição do filho dele, ele vai apoiá-la? Eu tenho dúvidas porque toda a história do bolsonarismo foi: se você prestou continência de maneira vendada, você é nosso. Se você ousou questionar, ousou criticar, você é escória. Em que grupo a Michelle Bolsonaro vai ser colocada? Eu ainda tenho dúvidas, entende? Então, se eventualmente ele vier a perder as eleições, eu não vejo como ele vai avocar. Ele não tem moral para culpá-la, porque terá sido pelos seus próprios erros. Mas eles sempre culpam a mulher. Foi a Zambelli que tirou Exato. Mas tem que emplacar, né? Agora vai ser a Michelle, mas tem que emplacar. Precisa emplacar. Ele pode culpar, mas isso precisa emplacar. Eu acho que ela tem engenho suficiente para não se deixar culpar. Até aqui, todo mundo que pulou fora do barco bolsonarista desapareceu. Pode ser que Michelle Bolsonaro seja hábil o suficiente para subverter o destino, né? Ou pelo Mas quem menos disse que a ela está história. pulando fora? Hã? Mas quem disse que ela está pulando fora? Ela está se dizendo Eu acho representante. que... Eu estou pensando num cenário em que há um rompimento de fato. E Bolsonaro fica do lado dos filhos e não do lado da Você mulher. acha que esse cenário é o que está se pronunciando? Não, eu só estou avaliando todos os já cenários. aconteceu há muito tempo, a gente já sabe, ela não deixava o Carlos entrar na alvorada, brigava Não, com mas ele, um brigava rompimento com que não outro. envolveu o Bolsonaro. O Jair. O Bolsonaro, ela fez a coisa de um jeito em que o pai tem que escolher, o Bolsonaro tem que escolher entre a mulher e os filhos. Olha, o que aconteceu agora é daqueles momentos em que o bolsonarismo tenta vender união, fé, família e patriotismo. Mas quando a câmera vira um pouquinho, aparece a guerra de poder, o ego gigante e a velha disputa por herança política. Michelle Bolsonaro gravou um vídeo de quase meia hora, e não foi um recadinho inocente não, foi uma entrada de sola em Flávio Bolsonaro. Ela basicamente colocou no colo dele a imagem de político não confiável, de homem que maltrata, que apunhala e que passa por cima até de mulher da própria família quando o assunto é poder. E aí vem a ironia. O grupo que vive falando de família tradicional está protagonizando uma briga familiar em praça pública. É madrasta contra enteado, filhos contra esposa, aliados se atacando, bolsonarista chamando bolsonarista de esquerdista. Daqui a pouco vão dizer que Michelle é comunista porque ousou reclamar de homem mandando nela.
Mas tem um ponto ainda mais sério nessa história. O discurso de Michelle não é só disputa interna, é também um projeto político perigoso. Quando ela mistura religião com poder, quando coloca a liderança religiosa acima da Constituição, quando flerta com a ideia de acabar com o Estado laico, isso não é fé. Isso é política usando Deus como escudo. E Estado laico não é contra a religião, viu? Estado laico é justamente o que garante que todo mundo possa ter sua fé, ou não ter fé nenhuma, sem ser obrigado a viver debaixo da crença de um grupo específico. O problema é quando alguém quer transformar a própria religião em regra para o país inteiro. E aí entra outro detalhe que incomoda. Michelle tenta se apresentar como símbolo de pureza, mas tem aquele passado mal explicado batendo na porta. O nome Queiroz aparece de novo. A rachadinha no gabinete de Flávio aparece de novo. O cheque depositado para Michelle aparece de novo. E até hoje, convenhamos, explicação convincente mesmo, nada. Então fica estranho esse discurso de pureza moral, né? Porque quando é para atacar adversário, eles cobram recibo, nota fiscal, extrato, DNA e até mapa astral. Mas quando a pergunta chega no próprio quintal, aí vira perseguição, mimimi, silêncio ou cortina de fumaça. No fundo, essa crise revela uma coisa. Flávio Bolsonaro não conseguiu se firmar como o herdeiro natural do bolsonarismo. Ele parece fraco, inseguro e dependente do sobrenome. E Michelle percebeu esse vácuo. Ela sabe que fala com mulheres, com evangélicos e com uma parte da base que Flávio não empolga. Só que a extrema-direita tem uma regra cruel. Enquanto a mulher serve de vitrine, aplausos. Quando ela quer poder de verdade, começam os ataques. Aí vira feminista, traidora, ambiciosa, madrasta, bruxa. O machismo, nesse caso, não ficou nem escondido. Subiu no palco e pegou o microfone. E a pergunta final é simples. Se essa briga crescer, Bolsonaro fica do lado da esposa ou dos filhos. Porque no bolsonarismo é assim. Quem obedece cegamente é aliado. Quem questiona vira inimigo. Michelle pode até tentar se colocar como protagonista, mas ela sabe que está mexendo num vespeiro. E para a esquerda, a cena é clara. Enquanto eles brigam pelo espólio político de Bolsonaro, o país vai enxergando melhor o que sempre esteve ali. Muito discurso de família, muita fala de moralidade, mas nos bastidores, poder, disputa, vaidade e telhado de vidro para todo lado.